Vamos ver agora, tá, detalhes sobre a distribuição binomial, né, que é uma distribuição discreta, e a distribuição normal, que é uma distribuição contínua. Olha só, vamos ver detalhes muito importantes. Nós vimos um exemplo, por exemplo, tá, que para n igual a 3, só recordando aquele exemplo, n igual a 3, né, θ igual a 0,1, tá, por exemplo, chover, né, em 3 dias, no caso, né, chover em 1 dia, né, chover em 0 dias. Então nós vimos, né, por exemplo, para x igual a 0, né, x igual a 0, isto é, né, aqui, vou colocar aqui, ó, chover. Evidentemente, não chover, nós vimos que é 0,9. Por exemplo, no caso, chover 0 dias, né, no caso eu tenho C barra, só recordando, C barra, isso aqui corresponde a quê? A 0,9 elevado ao cubo. É só recordar aquele exercício que nós fizemos. Chover 1 dia, no caso, né, eu vou ter chover 1 dia, C barra, estão lembrados? C, no caso, né? C, 1 dia, por exemplo, eu tenho C barra, C barra, no caso aqui, C barra, C. Isso aqui é chover 1 dia, tá vendo? O C, eu vou destacar aqui a cor, ó. O C, tá vendo? 1 dia, né? É o meu C, tá vendo? C, 1 dia. 1 dia. Opa, 1 dia aqui, tá? No caso, chover, né, em 3 dias, com a probabilidade de chover 1. E nós vimos que aqui, né, vai ser, no caso, 0,1, vou colocar a mesma cor aqui, tá? Vai ser aqui 0,1, que multiplica 0,9 elevado ao quadrado. Mesma coisa aqui, né? 0,1, que é 1C só, tá vendo aqui, ó, 1C só, vezes 0,9 ao quadrado. E o último, a mesma coisa, 0,1 vezes 0,9 ao quadrado. Tá? Se eu não me engano aqui, né, deu 0,729. Essa soma aqui, né, 3 vezes, né, aqui vai dar 0,243. Né? Agora aqui, chover em 2 dias, só estou recordando. Tá? Então aqui eu vou ter, no caso, chover 2 dias, vou ter C barra, no caso, né? Aqui, C, no caso, né? C barra, C. Né? E aqui, C barra, C, né? No caso, né? Aqui eu vou ter, no caso, né? 0,1 ao quadrado vezes 0,9. Aqui é o C barra. Mesma coisa aqui, né? 0,1 ao quadrado vezes 0,9. Aqui, 0,1 ao quadrado vezes 0,9. E o último caso, para completar, né? X igual a 3, vou ter C vezes C vezes C, que corresponde... Essa soma aqui, né, salvo engano, é 0,027. Isso aqui vai ser 0,1, né, ao cubo. Né? Então isso aqui vai me dar 0,001 milésimo. Estão lembrados? E aqui nós tínhamos, né, nós fizemos que a somatória de x igual a 0, todos os casos, né, até 3, né, no caso de P de x, isso aqui foi igual a 1. Estão lembrados disso aqui? Né? Que é exatamente 0,729 mais 0,243 mais 0,027, só olhar lá no vídeo, né, mais 0,001, isso aqui vai dar exatamente 1. Agora, vamos ver um fato interessante, Vamos ver a nossa distribuição, e nós vimos também, só para recordar, né, que a média, vou até mudar a cor aqui, ó, a minha média, né, o que vai ser a média, no caso, né, vai ser o E de x, tá lembrado? Nós fizemos exatamente o somatório, estão lembrados? De x vezes o P de x, né? Somamos de x igual a 0, né, até 3, e achamos a soma, o meu nθ, né? No caso, n igual a 3 vezes θ, que é 0,1, nós achamos 0,3. E o nosso var, né, a variância, cujo desvio padrão sigma é a raiz da variância, no caso, né, eu vou colocar a variância aqui. Né, nós fizemos direitinho, né, a variância, tá certo? No caso, né, que é o valor esperado, né, de x menos μ ao quadrado.
E nós fizemos, e deduzimos também, né, que isso aqui é igual a nθ, que multiplica 1 menos θ. No caso vai ser 3, que multiplica 0,1, que multiplica 0,9. 3 vezes 9, 27, deu 0,27, né, no caso. E o sigma, né, o sigma vai ser raiz quadrada de 0,27. Claro? Então isso aqui é distribuição binomial. Agora, olha que interessante, Toda modelagem contínua, nós vimos, né, modelagem contínua, né, de distribuição normal, né. A modelagem, né, ela é dada, o que é modelagem? Né? Eu ter um modelo matemático, né, que corresponde, aproxime, né, da realidade. Qual é a realidade de uma distribuição normal? A realidade, né, é que meus dados, né, se eu tiver meus dados e eu fizer, né, o meu histograma, né, construir, né, meu histograma, melhor, né, construir meu histograma, né, eu vou ter aqui uma certa simetria, né, em relação à média, né, e aqui eu vou ter a minha curva, aproximadamente a minha curva normal, passando pelos pontos médios. Então, Gauss, né, modelou da seguinte forma: o P de x, olha que interessante, é igual, nós já fizemos 1 sobre sigma, raiz de 2π, nós fizemos isso, ESP, quer dizer, E elevado, né, a menos 1 meio, né, de x menos μ sobre o desvio sigma, né, ao quadrado. Nós fizemos isso. Isso foi modelado por Gauss. Tá? E nós chamamos a atenção, estão lembrados? Que aqui nós temos o nosso sigma, tá vendo? O denominador. Então, na realidade, isso aqui, né, vai ser probabilidade sobre a unidade de sigma, né? Porque, repara, esse termo todo em azul, até vou colocar aqui, esse termo todo em azul aqui, ó, esse termo todo em azul, né, ele é adimensional, tá? Todo esse termo em azul é adimensional. E o sigma embaixo, ele possui a dimensão do x. Né? Se x for altura, por exemplo, a estatura em metros, sigma em metros, estão lembrados? Se, no caso, μ em metros. Aqui, metro menos metros, vai dar metro. Dividido por sigma, que é metro. Então, esse número aqui, entre parênteses, que eu estou mostrando aqui, ó, é um número adimensional. Então, toda a parte azul aqui é adimensional. O sigma tem dimensão. Então, isso aqui é probabilidade, vamos supor, né, por unidade de x, né, ou de sigma, tanto faz. Então, isso aqui é chamado de densidade de probabilidade. Isso aqui é densidade de probabilidade. Atenção aqui agora. Atenção, nós vamos chegar a um ponto muito importante. E geralmente os livros eles não entram em detalhe nisso aqui. Isso aqui é uma densidade, porque é probabilidade dividido por um caso. Se for altura, né, vai ser metros, vai ser comprimento. Se for idade, vai ser anos. Quer dizer, depende da unidade do x. Eu sei que isso aqui é probabilidade dividido, né, por uma dimensão, que é a dimensão de x. Porque a dimensão de x é a mesma de sigma, certo? Então, porque sigma, né, para, sigma, ele é dado pela raiz, está vendo aqui, ó, x menos μ ao quadrado. O x, por exemplo, se for estatura, é comprimento, μ é comprimento, né? Então, o sigma ao quadrado é comprimento ao quadrado. O sigma é raiz, né? Então, isso aqui vai ser unidade de x, está bem claro? Olha que interessante. Quando eu multiplico, atenção aqui, quando eu multiplico o P de x, vezes um ΔX, olha que interessante. O P de x, né, a unidade dele, né, vai ser 1 sobre a unidade de x. E o ΔX, que eu estou multiplicando, né, aqui, vai ser unidade de x, né? Unidade de x. Tá claro? Então, olha só. Por que ΔX é unidade de x? Delta é variação de x, né? Ó, se x for litros, né, variação de litro só pode ser litro. Né? Se x for idade, variação de idade só pode ser idade.
Tá? Se x for a estatura de uma pessoa, a altura de uma pessoa, ΔX só pode ser, no caso, né, vai ser, no caso, a unidade, vai ser metro, centímetro, etc, etc, etc. Então, repara, aqui eu tenho um produto, né, de algo que é probabilidade por unidade de x, né, isso aqui no caso, né, a unidade, né, vai ser probabilidade, que é adimensional, né, probabilidade, dividido pela unidade de x, vezes a unidade de x, então isso aqui vai ser o quê? Adimensional. Atenção, é ADI, tá? Adimensional. Que é a probabilidade. Isso aqui que é a probabilidade, ó. Então, repare só, no caso da distribuição contínua, né, sempre o P de x, né, não é adimensional. Né? Isso aqui vai ser sempre, né, 1 sobre a unidade de x. Vamos ver, por que isso? Por que isso? Olha só. Vamos imaginar todos os alunos, todas as pessoas que você conhece no seu bairro. Tá? Vamos imaginar isso aí. Qual é a probabilidade de você encontrar uma pessoa, olha só, hein, que ela possui a estatura, né, a altura de 1,70 m? Vamos lá, vamos ver. Sabe qual é a probabilidade de você encontrar uma pessoa, né, que possui estatura de 1,70 m? A probabilidade é zero. Probabilidade, não se assustem, a probabilidade é zero. Por quê? Olha só, vamos ver o seguinte. Quantas pessoas existem, né, no caso, né, por exemplo, entre 1,69, vou colocar 169 centímetros e 171 centímetros. Quantas pessoas existem aqui, ó, nesse intervalo? Quantas pessoas existem nesse intervalo? Quantas pessoas existem nesse intervalo aqui? Ó? No caso, é um número infinito. Número infinito de medidas. Né? De medidas. Por exemplo, quantos números existem, né, entre 0,1, né, nesse intervalo, a 0,2? Quantos números existem entre 0,1 e 0,2? Um número infinito, né? Infinito. Tá claro? Então, olha só, 1,70 m está aqui. Ó. A probabilidade de você escolher exatamente essa pessoa aqui vai ser 1 dividido por infinito, né? Vai ser zero. Então, a probabilidade de você encontrar uma pessoa com 1,70 m é zero. Por isso que nas distribuições contínuas, está vendo aqui, ó, normal, tem outras distribuições contínuas, né? Você não trabalha com a probabilidade. Você trabalha por probabilidade por um comprimento. Quer dizer, no caso, né, olha só que mais interessante. Olha só, por exemplo, olha como a pergunta é exatamente outra. Entre 170 centímetros, vamos supor, e 171 centímetros, né, no caso, né, existem muitas pessoas aqui dentro, certo? Desse intervalo. Não é um número infinito. Por isso, na distribuição, no caso contínua, você trabalha em probabilidade dividido, né, por exemplo, uma unidade que você está contando de x. Isso é, você trabalha, né, com a densidade, estou repetindo, densidade de probabilidade. No caso, vamos voltar aqui, ó, no caso da distribuição, ser discreta, ó, o que você faz? Você trabalha diretamente com a probabilidade aqui, ó, né, que é o número adimensional, é o P de x, a soma dá 1. Observe que na distribuição contínua, atenção, ó, o somatório, né, o somatório de todas as áreas, aqui você coloca P de x, ΔX, né? Por exemplo, x vai, no caso, né, de menos infinito, né, a mais infinito. Né? Isso aqui, ó, vai dar 1. Aqui. Por que você trabalha com P de x vezes ΔX? Exatamente que na distribuição contínua, esse P de x aqui é probabilidade sobre comprimento, vezes comprimento. Quer dizer, é a probabilidade no intervalo ΔX. Por isso você multiplica por ΔX. No caso aqui, meu ΔX, ó, vai ser o quê? 2 centímetros, né? 1,71 e 69. Aqui meu ΔX, né, vai ser, no caso, 1 centímetro. Por isso que meu histograma, né, eu faço a contagem por
intervalo, tá claro? Então isso é muito importante para ficar bem claro que na distribuição normal, né, a área, né, ela inclui o somatório, né, vezes um ΔX. Já na distribuição discreta, aqui, ó, aqui é o somatório do P de x mesmo, aqui é a probabilidade, ó, aqui é adimensional. Aqui, atenção, não é adimensional, né, ó. Vou colocar uma outra cor aqui, ó. Aqui, ó, no caso, esse P de x aqui, ó, na distribuição, atenção, normal, contínua, ele não é adimensional, é probabilidade dividido por um comprimento, né? No caso, se x for a altura, né? Então é a probabilidade dividida pela unidade de x, vezes a unidade de x, então esse conjunto todo aqui, ó, é que é adimensional, e o somatório vai dar 1, tá certo? Por isso, eu vou desenhar a curva normal agora, para vocês verem. Olha só que interessante, ó. Olha só, vamos desenhar aqui a curva normal. Olha só. Quando você escreve, quando você desenha essa curva normal, que é meu modelo, né? Aqui, ó, né, é meu mi, tá certo? E aqui é meu x, Aqui, ó, é minha atenção, aqui é meu P de x. Esse P de x aqui, ó, ele, no caso, né, ele não é adimensional, tá? No caso, ele é dimensional. Por quê? Esse P de x aqui, né, ele vai ser probabilidade sobre a unidade de x. Por quê? Porque meu P de x, ele é modelado, né, matematicamente por 1 sobre sigma, né? 1 sobre sigma, né? 1 sobre raiz de 2π, né? Π é um número, né, no caso irracional, né? Aqui é 1 sobre raiz de 6,28, que o π é 3,14 aproximadamente, né? ESP, né? Aqui de menos 1/2, ó. Aqui x menos mi sobre sigma ao quadrado, né? Esse x menos mi, né? X menos tem a mesma unidade do sigma. Por isso que esse número aqui, ó, esse número aqui, ó, que tá, vou colocar aqui entre parênteses, né? Esse número aqui, ó, esse número aqui entre parênteses, né? É um número adimensional, né? Geralmente chama-se de z. Esse número aqui é z. Z ao quadrado, é adimensional. Tá claro? E meu P de x aqui, ó, é 1 sobre sigma, que possui a mesma unidade de x. Por isso que meu P de x, né, é um número adimensional dividido pela dimensão do sigma, né? Isso aqui é chamado, né, de densidade, estou recapitulando, densidade de probabilidade. Por que você trabalha com densidade? Por exemplo, não existe, atenção, não existe, por exemplo, né, a probabilidade para x, né, no caso, né, suponha que mi seja 30, né, no caso, né, desvio padrão seja 2, né, e aqui x igual a, vamos supor, x igual a 34, pronto. Aqui mi, né, igual a 30. Olha só, não existe probabilidade, né, para x igual a 34, não existe. A probabilidade para x igual a 34 não existe. Por quê? Porque minha distribuição é uma distribuição o quê? Ó, contínua. Tá? Agora, existe o quê? A probabilidade entre, por exemplo, 30 e 34. Existe a probabilidade, por exemplo, né, acima de 34. Ó. Tudo isso aqui, então é área. Né? Por isso, né, no caso, né, eu tenho que, para achar a probabilidade no intervalo, né, eu tenho que somar, né, até aquele intervalo. Tá claro? Então aqui é a minha área. Estão lembrados? Aí nós fizemos até um exercício, só recapitulando, né? Recapitulando, tá? Nós fizemos um exercício numérico, né, para comparar com a tabela, tá lembrado? Aqui eu tinha minha distribuição, né, normal, né, aqui, ó, no caso, né, eu transformei para Z, né, aqui é meu P de Z, tá lembrado? Ó, P de Z, né, que eu fiz, no caso, atenção aqui, ó, P de X, delta X, eu transformei, no caso, né, aqui eu vou ter para P
de Z, delta Z. Eu transformei aqui, ó. Tá lembrado que eu fiz isso? Até eu chamei de Z, ó, só estou recapitulando, ó. X menos mi sobre sigma. Aqui eu vou explicitar x, ó. X menos mi igual a sigma Z, né? X igual a mi mais sigma Z. Até eu fiz assim, ó, delta x vai ser igual, né, a delta mi mais sigma é constante, sigma delta Z. Ora, o delta, a variação de uma constante é zero, dado mi. Então, delta x vai ser igual a sigma delta Z. Quando eu levei esse delta x aqui, ó, né, aqui apareceu o quê? Apareceu o sigma delta Z. Né? E aqui, né, eu expressando, o que eu vou ter? Ó, 1 sobre sigma, né, esp, ó, de menos 1 meio. Agora eu vou trabalhar com z, ó, de z ao quadrado, né, no caso. Vezes delta x, tá lembrado? Vezes delta x, que é o quê? Sigma delta Z. Né? Aqui eu cancelo, né? Aqui é a raiz de 2π, né? Raiz de 2π. Então, o meu P de Z, que eu vou tabelar, né? É 1 sobre raiz de 2π, esp de menos 1 meio Z2. Né? Aí eu tabelei, né, para cada valor de Z, né? Atenção, para cada valor de Z, ó, eu acho a área. A tabela me mostra a área. Por quê? É daqui até aqui. Ó, né? Aí nós fizemos o caso particular para Z igual a 1, achamos a nossa área, né, aproximadamente 0,34. Tá? Então eu tabelei, por exemplo, tabelas para Z igual a 0, Z igual a 0,1, Z igual a, tá certo? Z igual a 2, Z igual a 2,5, etc. Foi aí que nós encontramos na tabela, né, o 0,34. Não custa nada mostrar, né, novamente, só você olhar para o Z, igual a 1, né, e ver aqui o 0,3413, né, que é a minha área. E olha a figura ali em cima, ó. No caso, a soma é de 0 até Z. Então, toda essa minha tabela, que vocês estão vendo, né, nas colunas aí, né, isso é área. É área entre um valor e outro. Tá claro? Por que é área? Porque não existe probabilidade de uma função contínua exatamente para um valor de Z. Né? No caso aí, né, a área é de 0 a Z. A tabela, a área é de 0 a Z, de um intervalo. Tá bem claro? É só olhar direitinho. Tá? Então, por isso que a área é de 0 a 1. É a área. Não existe a probabilidade em ser. Você olha assim, qual a probabilidade para Z igual a 1? Isso não existe. A probabilidade, né, é de um intervalo. Por exemplo, qual a probabilidade entre 1, né, 1 e 2, por exemplo? Né? Vai ser essa área aqui, ó. Entre 1 e 2. Né? Então eu olho na tabela a área, né, no caso de 0 a 2, olho lá, tá, subtrai da área de 0 a 1. Então eu vou ter essa área aqui, ó. Tá bem claro, então? Só para ficar bem clara a diferença em distribuição. No caso, binomial, né, que é contagem, eu calculo a probabilidade para aquele valor. Por exemplo, ó, aqui, ó, no caso, né, recordando, n igual a 3, né, θ igual a 0,1. Por exemplo, 3 dias. Por exemplo, qual a probabilidade, eu estou na binomial, ó, por exemplo, de chover um dia. Né, ó. Aqui é um dia. Esse 1 não existe na distribuição contínua. Não é? A distribuição contínua é o seguinte: qual a probabilidade, né, de estar entre tanto e tanto? Né? Por isso que eu uso probabilidade acumulada. Né? Aqui chover um dia, não tem problema. Combinação, estou mudando a notação de propósito, de n 1 a 1, né, no caso, θ 0,1, né, elevado a 1, né, que é meu x, né, aqui 0,9 elevado a 3 menos 1. Isso aqui é um número, isso aqui é o P, no caso, né, de 1. É claro, isso aqui é um valor, isso aqui é adimensional. Né? Aqui na distribuição contínua não existe isso. Né? Qual a probabilidade, por exemplo, de chover um dia? Não existe. É claro? Nós vamos ver nos exercícios, né, quando você faz o histograma, você pode aproximar a distribuição, né, binomial, né,
por uma normal. Por uma distribuição normal. Quando você faz o histograma, né, para θ igual a meio, você tem simetria. Nesse caso, né, o meu μ, né, é igual a nθ, né, e meu sigma, né, é igual a raiz, né, no caso, né, a raiz de nθ que multiplica 1 menos θ. Aí você trabalha com μ e sigma, transforma para z, né, para z, quanto vai ser meu z? Ó, x menos μ sobre sigma. Aí eu olho na tabela, tá claro? Eu tenho que ser, para olhar na tabela, eu tenho que ver de tanto a tanto, né? De 0 a z, por exemplo, para z igual a 1,2 até 1,5, para z, né, de menos 1,5 a menos 2, sempre tem que dar um intervalo, sempre, na distribuição o quê? Normal. Por quê? Porque ela é contínua. Estou repetindo, na distribuição contínua não existe probabilidade local, e sim probabilidade acumulada. Eu trabalho com área, tá certo? Então eu sempre tenho que multiplicar, tá vendo aqui, ó, por ΔZ, aqui por ΔX. Também claro, porque isso aqui me dá a área, né? Dá a área. Nós vimos a área do nosso trapézio, tá lembrado aqui, ó? Para Z igual a 1, eu fiz um trapézio aqui, né? Achei a área. Tá? Então eu levei em consideração meu ΔZ. Aqui, meu ΔZ vezes a probabilidade, que não é a probabilidade de dividir, né, por unidade, né, de medida do ΔX. Tá claro? Isso aqui, ó, atenção, isso aqui é que é adimensional, né? Certo? Isso aqui, ó, no caso da contínua, é densidade de probabilidade. Tá bem claro? Tá bem claro? Bem, isso aí eu estou sendo repetitivo, porque geralmente os livros, eles vão multiplicando, vão fazendo exercício e tal, sem dar ênfase clara, né, bem clara, certo, do que está acontecendo. Uma outra ênfase também, que não é falado em livro, é que você trabalha com P de Z. Né? Repara, o P de Z não tem nem sigma nem μ. Né? Então eu posso fazer uma tabela, né? Posso, no caso, colocar uma tabela que não depende, né, nem de sigma nem de μ, ó, não depende. Agora, o meu problema real, né, tem sigma e tem μ. O que eu faço? Eu transformo, né? Eu transformo para a variável z. Olho na tabela e depois eu volto. Tá bem claro? Então vamos fazer exercícios sobre o que está sendo falado aqui. Tá?